Fala, líder! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Local. Avante! E vamos iniciar o nosso terceiro episódio. E hoje eu estou bem empolgado com meus amigos aqui, meus companheiros do Gestão Compliance da Local 11. E hoje o assunto é bem técnico, hein? A gente vai falar da importância dos treinamentos. Treinamento não é burocracia, mas é vida. E eu queria saber de vocês aí, nessa jornada nossa com Local 11 ou pré-Local 11, como é que funciona essa gestão de treinamento? Por que tem que ter treinamento? Por que é obrigatório ter treinamento nas empresas? Vou falar aí, Moura. Pode começar. Te dou a honra. É muito prazer estar aqui, ainda mais falando desse assunto que é treinamento, é algo de muita importância. Marcelo, se a gente for ver mesmo a questão do treinamento, por que é tão importante, é porque a gente tem normas, né, e algumas diretrizes que nos orientam. É importante os empresários, a empresa ter os seus funcionários eles treinados. Devido ao quê? As normas elas dão as diretrizes para que eles sejam capacitados e treinados para executar suas atividades e não estejam expostos aos riscos, né? Então tem normas Exatamente. que me obrigam ali, o empregador, o empresário, a treinar as pessoas que estão na empresa. Exatamente. Antes de ele realizar algumas atividades, né? Da sua atividade precisa de um treinamento para que ele esteja apto para exercer aquela função, né? Com segurança. Então os treinamentos não são determinados ou definidos apenas pela empresa. Então tem normas aqui no nosso país que regulamentam e exigem o que eu tenho que fazer, quais são os treinamentos que eu tenho que realizar no meu negócio. Exatamente. Como é que eu sei qual que é o treinamento então para o meu negócio, para a minha atividade? Como é que eu enxergo isso? O primeiro ponto é qual é a atividade que o seu colaborador vai exercer. E aí nós temos normas, vamos dar um exemplo aqui. Se ele vai trabalhar com eletricidade, nós temos uma norma que dá as diretrizes, né, sobre como que ele vai executar aquelas atividades, onde entra o treinamento, né, que é na NR10, onde ele vai falar de procedimentos de segurança, vai falar também dos EPIs, como é que esse colaborador ele vai executar a atividade, né, mesmo existindo risco, mas com informações para que ele possa executar aquela atividade com segurança. Né? Então, na verdade, até para gerar uma medida de controle, então, para aquele risco que o trabalhador vai ser exposto. Então, essa NR10 é para que tipo de atividade? A atividade com eletricidade, né? Toda atividade onde envolve energia, eletricidade, lá vai ter todas as diretrizes. É interessante isso, porque na vivência, em consultoria, Sim. já fui em empresas e eu vi o trabalhador realizando uma atividade com eletricidade, interagindo com energia elétrica. E a primeira pergunta nossa como auditor, como consultor ele está capacitado, ele está treinado para isso? E geralmente o empregador, o gerente, o líder, o supervisor, de imediato diz, claro, ele tem todos os treinamentos. Quais são esses todos os treinamentos? Ele fez um treinamento de prevenção e combate a incêndio, então ele está pronto. Então muitas vezes o próprio líder lá na ponta não entende que não é qualquer treinamento. Exatamente. Então tem treinamento específico para aquela atividade. E o nosso país ele é muito preocupado, né, em relação a essas normas, em questão de colocar a segurança mesmo da vida do trabalhador. Se preocupa muito com a saúde física do trabalhador. E por isso que a gente tem várias normas que cuidam para cada, como o Kleber falou, para cada assunto específico, para cada atividade específica. Interessante. Então, eu já entendi que eu tenho que ter treinamentos para o meu pessoal, para quem trabalha naquele meu negócio, naquela empresa. Isso não vem da minha opinião, da minha cabeça. Tem uma norma que regulamenta isso para eu executar. Só que aí eu, como empregador lá, empresário, como é que ele consegue entender exatamente? Porque ele não tem uma formação de saber que treinamento tem que ter para quem eu estou trabalhando. A gente tem cliente que a gente conhece, tem restaurante, tem padaria, tem posto, tem loja. Como é que ele vai saber agora, ele lá na ponta, o empresário lá com o seu time, como é que ele sabe definir quais são os treinamentos? Como é que ele vai enxergar isso? Aí é que entra a Local 11, justamente nesse campo. Por quê? Nosso time é capacitado justamente para identificar qual tipo de treinamento específico para cada atividade. Então pode acontecer de um empresário começar um negócio, ou já está andando com esse negócio e precisar de ajuda para corrigir. Então, uma vez que eu comecei, se eu não fiz essa pré-análise, avaliação antes, eu consigo no meio do percurso corrigir isso. Então, se eu encontrar alguém que me oriente, quais são o caminho a seguir, é isso? Sim, o ideal é de início ele já
procurar uma empresa especificada, qualificada, justamente para especificar qual treinamento, identificar qual treinamento. Que início é esse? Você falou de início. Por exemplo, você falou, começou a empresa, mas quando ele já começou a empresa, ele pode com certeza chamar, por exemplo, a Local 11 e a gente ali colocar as diretrizes de qual treinamento ele precisa fazer. Então, mesmo que ainda nem abri meu negócio, estou colocando no papel lá do empregador, mesmo que nem abriu o negócio dele, ele está imaginando montar uma empresa, uma atividade, ele já pode procurar uma consultoria para apresentar a ideia dele e falar o que eu preciso para operar esse negócio. Sim, vou dar um exemplo até mesmo com a atividade que a gente tem mais abrangência, que são postos de combustíveis. Sempre para fazer a abertura de um posto de combustível, a gente precisa ter o quê? Os atestados de brigada, atestado de elétrica, de equipamentos. Então, precisa fazer esse treinamento primeiramente antes de você abrir, por exemplo, um posto de combustível. Entendi. Então, senão eu nem consigo, senão algum órgão pode vir me fiscalizar, me questionar. E travar o processo ali, de repente, de um alvará, de uma licença do bombeiro, até mesmo uma CETESB. Caramba! Aproveitando, você é um bombeiro hoje, você trabalha como bombeiro aqui na Local 11 com a gente. Eu queria entender, como é que você sente isso no dia a dia? O pessoal lá na ponta, o trabalhador, eles entendem que o treinamento que eles estão participando, recebendo, é uma obrigação e eles têm que estar ali? Ou eles conseguem entender que aquilo ali é para a própria proteção deles, para o bem-estar deles, para protegê-los e talvez até desenvolver eles na atividade? No começo, o pessoal questionava muito, não gostava muito de fazer. Hoje em dia eu vejo que é mais aberto, eles se abrem mais para receber esse tipo de informação. E depois que a gente até aplica o treinamento, eles falam, pô, não é só para nossa atividade, isso serve para a vida no geral. Serve para a vida. Eu imagino que você deve ministrar muito curso de prevenção e combate a incêndio, resgate, a emergência. É um treinamento que, na minha humilde opinião, num país tão preocupado com prevenção, com cuidado das pessoas, deve ser matéria de escola lá das nossas crianças, em pré-maternal, no ginásio. Nem sei se existe ginásio ainda hoje em dia, mas tinha que ter essas matérias lá no início, ensinar a prevenção, combate a incêndio, primeiro socorro, primeiro atendimento. Então, eles conseguem entender durante o treinamento que isso não é para aquela empresa, é para a vida deles. Sim, até mesmo quando a gente começa a ministrar o treinamento, muitos funcionários, muitos colaboradores até, eles começam a falar para a gente de coisas, situações que aconteceu, que eles identificaram de repente com um familiar ou com um amigo, uma situação de emergência, que eles conseguiram, de repente, mesmo sem treinamento, conseguiram agir de forma rápida e depois com treinamentos eles acabam tendo uma dimensão muito maior de como prevencionar, de como agir numa situação de emergência. Legal. Eu imagino que deve chegar muita situação pela cabeça que a gente vê aí fora do mercado, deve chegar muita situação para vocês de que já houve um problema, aí sim procura para me socorre, prepara o pessoal. Ou não é normal isso? Normal, acontece bastante. E a tratativa é a mesma quando é assim? Como é que vocês entendem? Quando alguém chama já precisando do socorro ali, já aconteceu algo não desejado, não planejado. Como é que vocês enxergam uma situação dessa? Onde a gente precisa apoiá-los e orientá-los de uma forma que... a gente iniciou falando sobre isso, né? A questão do treinamento, né? A gente está quebrando, na verdade, um paradigma. Entende-se que o treinamento ele é vida, realmente. Porque você vai utilizar essas informações para a vida onde você estiver. E, claro... quando o Bora estava falando sobre a questão de treinamento, a gente faz treinamento, faz um pessoal, né, prepara eles para o cotidiano, para o dia a dia, porém a gente fala, poxa, se você não precisar utilizar essas informações, ok, mas se for necessário, você está de prontidão, né, e tem o conhecimento para agir e conseguir fazer da maneira correta e salvar uma vida ou alguma situação de princípio de incêndio, enfim. Eu lembro já lá no começo, eu tive uma carreira como técnico de segurança do trabalho, ministrando treinamentos. Eu lembro de pegar salas de aula ou ambientes que tinham 40, 50 pessoas e virava aquela bagunça, alguns não queriam prestar atenção, para atrair atenção. Sim. E tinha esse hábito de falar, por que vocês não estão prestando atenção? E algum trabalhador falava, isso não é importante, isso não tem nada a ver comigo. E eu usava isso como uma alavanca de dizer assim, pode não ser importante para você, mas aprende e compartilha lá em casa, que de repente você salva a vida de um irmão, de um cunhado, de um filho. Você nunca sabe. Espero que você nunca precise, mas a gente nunca sabe quando uma emergência pode acontecer. Exatamente. Eu queria entender com vocês. Vocês têm algum caos, alguma história que vocês já viram aí no passado, onde podia ter sido prevenido ou evitado um acidente, ele protegido, amenizado o dano?
Se houvesse um treinamento para as pessoas envolvidas, se já presenciaram ou ouviram histórias de acidentes por falta de treinamento? Já. 2 casos. Um foi um amigo meu que trabalhava numa metalúrgica e tem um mecanismo de segurança para você fazer a limpeza da máquina. E ele não acionou, ele simplesmente só desligou a máquina. Nossa. E quando ele foi fazer a limpeza, a máquina acabou ligando sozinha e ele perdeu o dedo. Nossa. E uma outra situação foi um conhecido meu, que tem bar, e um amigo dele que já era idoso, teve uma parada cardiorrespiratória e ele foi tentar fazer a RCP, só que fez de forma errada. Por quê? Ele tinha que colocar a pessoa no chão, ele foi fazer a RCP em cima do colchão. RCP é reanimação cardiopulmonar. Isso, é a massagem que a gente fala que é a massagem cardíaca, entendi. Ele fez aonde? Em cima da cama. E Mas aí, eu acho que o colchão atrapalha. isso, porque ele vai inflar, vai descer. E aí quando o SAMU chegou, aí ele falou, eu tentei fazer a RCP e tal, mas aí o pessoal do resgate perguntou pra ele, mas você fez aonde? No chão do colchão? Ele falou, não, fiz em cima da cama. Ele falou, pô, se você tivesse de repente feito no chão, você teria salvado a vida dele. Nossa. Então a gente vê a falta de informação. Às vezes a pessoa tem a boa ação, a vontade de fazer uma boa ação, mas não tem o conhecimento. Por isso a importância do treinamento. Eu dou muito valor para o trabalho de bombeiro e o treinamento que você ministra aqui com a gente, de prevenção ao combate a incêndio, primeiro atendimento, porque eu vim de uma formação que não tinha conhecimento, não tinha esse preparo. Então eu cresci ouvindo que se queimar passa pasta de dente, passa pó de café. Eu vi muita história. E vi colegas e familiares se machucarem e usar esses recursos e piorar a lesão. Então eu entendo o quanto é importante, reforço, poder levar esse tipo de conhecimento para o máximo possível de pessoas, né? Fico decepcionado de não ser uma obrigação curricular nas escolas ter esse tipo de matéria para os jovens, adolescentes, os adultos. E você desde a época de primário, né? Tanto que você vê que tem várias formações de escola de bombeiro que dá curso para bombeiro mirim. Ah, é? Bombeiro mirim? Bombeiro mirim. Bombeiro mirim. Já começa a fazer os projetos nas escolas, que é importante. Então, é um curso voltado para crianças, jovens. Para criança. Olha, nós estamos gravando esse episódio aqui nas vésperas do mês de dezembro. E é uma época de férias escolares. Então, papai, mamãe, quer colocar o filho para fazer algo bacana nas férias? Coloca lá na escola de bombeiro mirim, vai formar seu filho para aprender a fazer primeiros atendimentos. Inclusive, nós já ministramos aqui curso para crianças. Eu lembro, conta aí. Era o Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, aí os funcionários, colaboradores aqui trouxe filhos, sobrinhos, irmãos, e teve mesmo para as crianças. E eles, foi um barato, porque usaram o extintor na prática e para eles foram assim uma coisa... E eu lembro que eles montaram, os bombeiros que estavam com a gente na época, montaram um curso com uma linguagem para criança. Para criança, especificamente para criança. E quando aquela criançada chegou e foi sentando no chão mesmo para ter aula assim, eu falei, nossa, as crianças não vão... Como é que a criança vai entender esse assunto de prevenção, combate, extintor? E as crianças começavam a levantar o braço e fazer pergunta inteligente ali, questionando. Eu falei, rapaz... Bombardearam mesmo. E aí foram para a prática com o extintor e tudo. Então é verdade. Foi uma experiência assim, depois a gente até falou para ele, como é que foi a experiência? Ele, muito legal. E você vê que assim, porque a criança em si, ela tem a mente bem mais limpa. Então, para absorver o conteúdo é muito melhor. E muitas vezes o que acontece? Uma criança, de repente, pode salvar uma vida de um adulto em casa. Exatamente. Sabendo utilizar as medidas de combate ou de prevenção. E fica aí a deixa, hein? A gente tem que fazer mais desses movimentos, trazer sobrinhos, filhos, crianças dentro da empresa. E fica a deixa, a dica para os amigos empresários, colegas que têm empresa. Por que não? Já que o governo não está abrindo esse espaço nas escolas, traga para as suas empresas, traz os filhos dos funcionários, netos, vizinhos. Vamos treinar a comunidade, fazer a nossa parte, né, como cidadão, de levar conhecimento. Prevenção é para todos, né? Sim. Muito legal. E aí, Kleber, você lembra de algum caso, alguma história na sua carreira como gestor de ver um acidente ou saber de um acidente onde o treinamento podia fazer a diferença, um treinamento adequado? Eu tenho na própria família da minha esposa e tenho o pai dela. O pai dela sofreu um acidente no passado, está vivo hoje porque por Deus mesmo, mas é por conta de falta de conhecimimo e seguir procedimentos, né? O treinamento é importante por conta disso. Ele trabalhava em uma empresa onde ele eletricista, fazendo manutenção, e a gente sabe que existe procedimento dependendo de onde você for trabalhar. Esse maquinário ele precisa estar desligado, isso é procedimento. E o maquinário estava ligado. Nossa. Ele entrou para fazer
essa manutenção e aí foi quando o maquinário começou a puxar ele, prensar ele, e aí, por Deus, ainda ele buscou forças em Deus, a palavra dele é esse, né? E ele conseguiu sair porque a blusa dele rasgou no meio, em 4 partes, e ele conseguiu sair da máquina, porque senão ele tinha sido sugado e tinha sido, né, tinha vindo a óbito. Então, olha a importância, parece ser tão simples, né? É simples, mas o procedimento ele precisa ser seguido, né? Se você tem um time treinado que sabe o que está fazendo, sabe, consegue identificar os riscos, né, dessa atividade e ele consegue tomar uma atitude, uma decisão, com certeza ele poupa de acontecer incidentes ou acidentes também que poderia ser fatal. Você falou um item que para mim eu levo muito a sério comigo: procedimento. Eu tenho o hábito de, aqui na Local 11, por onde eu passei, de colocar bastante trilhas, processos, procedimentos. Encontrei muitas pessoas nesse meio de caminho, de carreira, dizendo assim: pô, você é chato, você cria muito processo, muito procedimento, muita trilha. E eu digo, isso não é chatice, isso é liberdade. Quanto mais você cria processos e treinamentos bem fundamentados, mais liberdade às pessoas você dá. Porque quando você tem um procedimento, um processo bem construído, uma trilha de trabalho, e você segue, você consegue saber até onde você pode ir e até onde você consegue executar uma atividade com segurança. Então, para mim, cada vez mais fica claro o quanto é importante treinar as pessoas. Só colocando uma pauta, o Kleber falou, eu lembrei até de uma situação que aconteceu comigo, bem antes de eu me formar em técnico de segurança, bem antes de bombeiro. Trabalhava numa empresa que a gente fabricava travesseiros, cobertor. Então, tinha um maquinário que a gente colocava a manta, ela virava uma fibra e essa fibra ia para uma outra máquina para virar o travesseiro. Só que ela, por exemplo, ele era uma base de ferro, aonde a fibra caía, então a gente teria que pegar as fibras pela porta para colocar na máquina para ela triturar. E eu novo tinha mudado de turno, trabalhando à noite. O certo é você vir com gancho e puxar a fibra de cima para baixo. O que eu fiz? Eu fui adentrando, puxando a fibra e perdi noção. E o rapaz tinha que tomar água. E eu perdi a noção e fui entrando. Quando eu vi, a fibra caiu, fechou a porta e eu fiquei com desespero, porque eu não conseguia respirar, engolindo fibra e procurando de volta a saída, porque eu perdi a direção de onde eu estava. A sorte, por Deus, ali o rapaz voltou e viu que a fibra tinha caído e ele foi abrindo um buraco lá, puxou a mão, eu tinha fibra no ouvido, no nariz, foi engraçado, mas na hora o desespero. Depois que passa e graças a Deus você está bem, dá para dar uma risada e falar, uau, que susto. Mas, rapaz, só quem passa... Que aí foi o que você falou, né? Para frisar procedimento. Se ele tivesse me explicado, não faz assim, dessa forma, mas não. Falou, pega a fibra e joga ali. Demais. Eu queria pedir para vocês me falar mais, e eu quero deixar isso para o segundo bloco, sobre treinamentos. Então, todo treinamento está na lei. Não existe treinamento então, que eu crio e posso fazer para minha empresa. Todo treinamento tem uma base técnica legal, né? Sim. É isso? Sim. Então, deixa pra gente falar disso no próximo bloco, porque é VaptVupt. Ei, líder, estamos aqui no segundo bloco do Pod Local com nossos amigos gestores do Compliance. Compliance, para quem não sabe, é o setor que gerencia todas as obrigações legais dos nossos clientes. Anderson Moura, Kleber Amaral. E eu queria iniciar esse bloco com essa pergunta. Então, todo o treinamento que o empresário, a empresa deve ministrar ou colocar para o seu time tem que ter um fundamento técnico legal, tem que ter uma base de lei. É isso, então? Sim. E não. Sim, não. Como assim? Por que sim, então? O Kleber vai explicar o porquê Por que sim. Porque sim. É igual a gente falou no outro bloco, né? Tem alguns treinamentos que sim, nós temos as diretrizes, como as NRs, né? Para esse segmento. Agora, quando a gente fala em treinamento, por que não? Esse treinamento do sim, vou dar um exemplo, você falou do eletricista, que tem que ter o NR10. Sim. Como é que é isso? Eu queria entender melhor, porque me questionam muito sobre isso. Eu tenho que ter um curso chamado NR10 porque eu trabalho com eletricidade. Sim. Mas
para fazer esse curso, eu que decido como é que vai ser feito, como é que carga horária, o que vai falar nesse assunto, ou até isso daí tem regulamento, tem uma norma me pedindo, me obrigando, me orientando o que eu tenho que falar e ministrar. Como é que é isso? Tem regulamento, de acordo com o grau de risco Da atividade? da É isso? atividade. Sim, mas aí a norma ela fala que tem que ser um profissional, né, habilitado para fazer isso. Então eu como empregador não posso pegar qualquer pessoa do meu time e falar, você vai dar curso aqui dentro que eu não quero contratar Não. ninguém. A pessoa tem que estar preparada para isso, Exatamente. qualificado. Tem que ter capacitação. Capacitação técnica para isso. Técnica para isso, Então exatamente. tem que ter certificado, Exatamente. diploma, tem que... E onde a própria norma ela vai dar, na verdade, até a questão mesmo do que você precisa ser ministrado para os colaboradores, carga horária, que é necessário, depende muito da atividade, o grau de risco. E aí quando a gente fala programático. isso, Então não é eu que vou decidir então, eu tenho que respeitar isso não é dentro da lei. da minha cabeça. Não é da minha cabeça, eu não trabalho é. 40 anos de eletricista, eu sei o que eu vou Não é fazer assim. aqui, que eu Não. vou falar, não é? Não é assim que funciona. Isso daí faz parte dos treinamentos que são obrigatórios por lei. Entendi. Exatamente. E vocês iam falar de um não aí, por que não? E por que nem todos então são dentro da lei? Por quê? E aí a gente pode falar dos treinamentos voltados à liderança, treinamentos para melhoria mesmo do desenvolvimento. Vou dar um exemplo da Luca 11, né? Nós temos alguns treinamentos como MIDA, são treinamentos voltados à liderança, para o desenvolvimento pessoal, Alta performance, exatamente. São Isso não vai estar na lei, então já começa a abrir um caminho de treinamentos que a empresa pode desenvolver ou buscar e tem que ter alguém qualificado pela lei para fazer esse treinamento, ou já não? Não, aí já não precisa. Precisa ser alguém qualificado no assunto. No assunto. Né? Exatamente. Isso, Exatamente. Mas pelo que eu estou sabendo aí, a partir do ano que vem, 2026, maio, entra com tudo aí o fator psicossocial. Então talvez algum desses treinamentos de liderança, de performance que vocês estão falando, pode até casar com esse assunto de psicossocial, de administrar tempo, não sei. Exatamente. Apoiar muito, né? A questão da liderança de uma empresa, onde como vai tratar a questão do desenvolvimento pessoal. E a gente sabe que é importante nós termos pessoas capacitadas que conseguem lidar com o colaborador de uma forma correta, onde ele consiga também lidar, quando a gente fala em questão de emoções, esses treinamentos... Emoções é um ponto, né, principal, porque é importante a gente ter o domínio, ou melhor dizer, ter... não é informação, mas conseguir lidar com as nossas emoções, aí não só as suas emoções, mas tem as emoções dos seus colaboradores, né, numa situação onde ele está com as emoções alvoroçadas, como é que você lida com isso? Tem um equilíbrio, né? Exatamente. Então tem treinamento até para você aprender talvez a desenvolver, eu acho que é uma autoconsciência de você se perceber e perceber o outro ali à sua frente para poder ter um equilíbrio nessa relação. Você vê o grau que você se encontra e o grau de conhecimento que o seu funcionário se encontra. E não é conhecimento técnico, conhecimento de emoção. De emoção. Emocionalmente, porque às vezes você cobra o seu funcionário de uma forma e de repente ele não tem a mesma percepção que você tem. Então a gente ministra esse tipo de treinamento justamente para isso, para identificar tal funcionário eu vou conversar de tal forma, porque ele vai entender de tal forma. Então tem os graus. Né? Então a gente procura sempre... Então de repente eu estou lá na ponta, lá trabalhando com uma equipe como líder, como gestor, ou até como um colega lá no par trabalhando, e estou cobrando todo mundo igual, solicitando, pedindo, Sim. E já estou errando nisso, porque nem todos ouvem igual, sentem igual, entendem igual. E a gente consegue, através de mecanismos de treinamento, desenvolver pessoas para poder enxergar as emoções à sua volta. Qual a dificuldade que tal funcionário tem, qual o grau de conhecimento que ele tem. Então você consegue assimilar e fazer um parâmetro dividindo. Esse daqui eu vou tratar de tal forma, vou trabalhar um pouco mais nessa questão de melhoria. Esse daqui tem formas que eu falo que ele já entende, então já posso ser mais assertivo. Esse treinamento aí é igual vocês falaram, que é obrigatório, então. Que não é só para a empresa, então é para a vida. Sim. Porque quem tem 2, 3 filhos, ou até sobrinhos, você está me falando, está passando um filme na minha cabeça. Eu tenho um monte de sobrinho, um punhado. Cada um é de um jeito. Eu nem sei mais os nomes, e cada um tem um jeito. Então tem um que é mais calmo, tem um que é mais espoleta. Eu quero chamar todo mundo igual e não dá certo, porque cada um tem um jeitinho. Um tem que ter um carinho, outro tem que ser, vamos lá. Outro já foi, outro antes de eu chamar já foi, já está fazendo. Então tem treinamento para isso. Para isso. Pô,
eu sei que a gente está falando de sobrinhos, pensando em crianças, mas então vocês estão me dizendo que o mundo do adulto não muda muita coisa. Então o adulto apenas é uma criança adulta. Então, a criança está lá adulta, mas a emoção está presa na infância lá. Tanto que nós temos treinamento, né, que a gente fala o M1, M2, M3, M4, que vai sendo os graus de identificação de cada pessoa. Que às vezes, vamos supor, o M1, a gente fala que é o bebê. Né? O que é o bebê? Eu posso tratar um bebê como uma criança? Acho que não, o bebê não sabe falar, não sabe pedir, não sabe... Então, justamente esse tipo de exemplo que eu estou falando do treinamento. Então, a gente consegue identificar quem tem aquele comportamento. Quando a gente fala bebê, não é que é a criança. A gente tem que detalhar de forma específica cada ação que a pessoa precisa fazer. Pô, mas então, daqui a pouco a gente vai receber um monte de gente aí ligando pra gente ou mandando mensagem. Isso daí serve até pra casais, então. De repente, serve. Você tá lá com o marido lá que parece um bebezão lá e a mulher fala, pô, meu marido parece uma criança. Serve. Então dá pra treinar a esposa, o esposo pra lidar melhor. O ideal é ser o M4, gente. Mas se vocês quiserem saber mais, chama o local. Legal. E qual é o papel da liderança, né, de um negócio, da família, de uma empresa? Qual é o papel da liderança para desenvolver essa cultura de valorizar, de entender que treinamento então não é perda de tempo, não é desperdício de energia, mas é uma concentração de energia para alavancar um negócio, alavancar resultado. Como é que vocês enxergam o papel da liderança para criar cultura? Deixando claro que cultura não é o que a gente fala, cultura é o que a gente faz, o que a gente pratica. Então, como é que vocês enxergam o papel dos líderes para formar essa cultura no ambiente que eles estão, para as pessoas acreditarem que vale a pena fazer, não de ouvir, mas de caminhar? Qual que é o papel de um líder nesse processo? Como é que vocês enxergam isso? Eu vejo, é um desafio, ele tem que querer muito, né? Mas por isso que é importante o líder ele ter ferramentas para ele conseguir passar isso para frente, as pessoas conseguirem compreender isso e aí isso se tornar uma cultura mesmo. Eu acredito que tudo está na repetição, né? Você começa, como é que eu consigo introduzir uma cultura ou algo que eu preciso fazer com que aquilo se torne uma cultura? O treinamento ele faz isso. Então ele traz a consciência à pessoa com informações que a gente chama de autoconhecimento. E aí você tem ferramentas onde você começa a fazer com que as pessoas começam a repetir alguns atos, algumas coisas que vai ser importante para que isso se torne uma cultura, porque é repetição, né? Repetição, você repete, então, quando você fala isso, eu já começo a abrir minha cabeça aqui, porque eu vejo muito empresário falar assim, Marcelo, não vale a pena investir em treinamento. E eu pergunto, por quê? Falar, porque há 3 anos atrás eu contratei uma empresa, treinamento para todo mundo, e não ficou bom. Eu falei, faz quanto tempo que você contratou ele? 3 anos. E eu pergunto, depois desses 3 anos, quantos encontros teve de treinamento? Ele, nunca mais, não serviu? Mas se você fala que é repetição, é o poder do pequeno hábito. Sim, se tem que ter repetição, então treinamento não é uma coisa que eu aplico para o meu time lá uma vez por mês, a cada 10 anos e tem que dar resultado. Então é algo que vai ter que ter uma constância, vai ter que ter acompanhamento, monitoramento. Então tem que ter, cultura mesmo, vai ter que ter uma cultura de uma manter. Cultura, é um estudo, é você entender qual que é a dificuldade. Eu falo pra gente, porque o cliente, a gente procura entender qual que é a maior dificuldade que ele tem, qual a melhoria que a gente pode trazer para ele. Então a gente vai ali fazer um estudo, o que pode ser melhorado, aonde estão errando, não que a pessoa esteja errada, mas às vezes o processo poderia ser melhor para ter um resultado maior, um resultado melhor. Então a gente faz todo esse estudo, procura ver, vamos melhorar nessa parte. Então a gente cria um treinamento na parte, como a gente fala do Midas, a gente cria um treinamento especificamente para cada determinado assunto e para cada foco principal. Deixando claro que o Midas é um programa que a Local 11 possui de treinamento de capacitação e formação de líderes para potencializar negócios. Então, e é legal você citar isso do estudo que nós realizamos, que então a gente não tem um treinamento pré-definido de caixinha de gaveta, prateleira que você pega. A gente realmente para com o cliente, analisa, conversa, entende onde é a dor para poder ajustar esse treinamento para a realidade do cliente, para ser assertivo. Pensando em criar o pequeno hábito ali dentro da excelência, né, de cada coraçãozinho que está ali. Um exemplo, a gente falou do Midas, mas a gente tem vários outros programas. Por exemplo, gestão de documentos, tem um treinamento específico para isso. Por quê? Tem uma fiscalização. Se o seu time não está capacitado em saber legislação, quais os documentos necessários, obrigatórios para você apresentar para um fiscal,
de repente você acaba tomando uma multa. Então a gente tem esse treinamento também. Por quê? A gente foi sentindo a dor do cliente. Aonde que ele tinha dificuldade? Em tais documentos, de repente o líder ou o gerente não tem conhecimento e a gente tem esse tipo de treinamento também. E no Brasil, para quem é gestor, é líder, proprietário de empresa, não importa se é pequeno, médio ou grande porte, é um país que é carregado de norma, lei, obrigação, instrução técnica, NBR, NR. Rapaz, é tanta lei que para ele ficar sem informação é muito arriscado. Se atuar como líder num negócio sem ter informação, você está muito, muito frágil, muito exposto. Sim. E cada vez mais o mercado está competitivo e as margens ficam mais apertadas, mais justas. De repente, como você citou, uma multa por falta de atendimento de uma obrigação legal, de um documento, pode prejudicar um mês inteiro de resultado. Sim. Então, a gente volta lá no começo do primeiro bloco. Por que é importante, por exemplo, um treinamento de brigada? De repente, um órgão fiscal chega lá e te pede um atestado de brigada do pessoal que foi treinado. Se a pessoa não tem conhecimento, que é obrigatório ter esse tipo de treinamento, ou não teve treinamento, ou até mesmo não conhece o documento, ela pode ser penalizada. Então tem duas formas de penalização nesse exemplo da brigada. A penalização mais dolorida, que já aconteceu uma emergência e ninguém sabia o que fazer. Sim. Exatamente. E ainda tem a penalização monetária, de você sofrer uma atuação financeira, de ter uma multa e você pagar dano ali financeiro para o Estado, para o município, por falta de atendimento de item obrigatório. Sim. Rapaz, queria saber de vocês, o líder tem como influenciar o time para apoiar, fortalecer uma cultura de treinamento? O líder tem como influenciar o time, ou isso é algo que não existe muita influência? É impor, mandar e acabou? Ou tem como influenciar de forma positiva para que seja algo colaborativo, que aconteça de forma saudável, natural? Cultura de novo. O líder pode fazer alguma coisa para influenciar o time ou não? Com certeza. Você falando de liderança, eu gosto de um guru que escreve sobre liderança, que é o John Maxwell. Ele tem um livro chamado Liderar e Influenciar. Liderar e Influenciar. Por quê? Eu tenho uma filha, né, de 5 anos, Alice, né? E como é que eu faço com que ela melhore ou uma cultura, se eu como líder, como pai dela, não sou a influência para ela, não dou não faço o correto, vamos dar um exemplo. Então, quando a gente fala em questão de liderança, se você quer um time que adote essa cultura, você tem que ser primeiro. Então, o papel do líder é de suma importância, né, ser aquilo que as pessoas e os colaboradores, né, aquilo que eles querem que ele seja, porque o exemplo é o que chega primeiro. Né, o exemplo é o que acho chega muito, primeiro. muito forte isso. Eu amo treinamentos, e não é apenas porque trabalho com isso. Sim. Porque a minha carreira profissional alavancou e começou a dar frutos positivos para mim quando eu comecei a entrar em salas de treinamento, como aluno. Comecei a sentar para aprender, estudar. E aqui na Local 11 eu tenho o prazer de saber que nós temos um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual para cada colaborador. E mesmo a mim ali no cargo de CEO, de proprietário dessa empresa, tem meu plano de desenvolvimento, eu tenho que ser treinado o ano inteiro. E eu não lembro o número agora exato, mas tem que ir lá fazer 8 treinamentos por ano, eu tenho que fazer mínimo dentro do currículo de 12 meses. E sempre me esforço para fazer 14, 15, 16, e não é pelo número, é para influenciar pelo exemplo, de falar, eu estou fazendo, eu estou me dedicando, porque eu acredito o quanto é importante eu aprender, me desenvolver para entregar algo melhor para o time. Exatamente. E dos apoios eu lembro que recursos, né, que o empresário pode utilizar. Aqui na Local 11 a gente cria bonificação. Quem faz treinamento aqui e tem um indicador, um KPI lá, meta de treinamento, se faz, ganha um adicional de prêmio no salário, sim, nas reuniões mensais, trimestrais. No ano pode ganhar bônus se você foi treinado corretamente, você fez a sua parte. Se você buscar um treinamento que é importante para você e provar que vale a pena para aquela sua área, aquilo que você está se desenvolvendo, a Local 11 vai lá, paga o treinamento, ela incentiva, sim, monetariamente você, para você não ter custo. E o Local 11 é uma empresa pequenininha, de tamanho pequeno aqui em São Paulo. E se a gente consegue fazer isso, eu imagino que toda empresa que tem interesse genuíno em desenvolver pode fazer isso também. Então, com certeza, o empresário pode fazer muitos recursos para incentivar as pessoas a treinarem. E é importante. E eu vejo muitos colegas dizendo, mas
mas ele tem faculdade, ele tem estudo, ele não foi para a escola. Quem tinha que fazer isso é o governo, é o Estado. Rapaz, toda função de empresa, não importa qual seja o tamanho, o porte, é corrigir aquilo que lá na escola não teve. Então, desde o básico de aprendizados, ensinamentos, aquilo que a pessoa muitas vezes não recebeu na escola, em casa com papai e mamãe, na igreja, nos colegas, cabe ao empresário aqui na ponta, quando recebe esse adulto para trabalhar, tomar a decisão de fazer a diferença, incentivar, treinar, ou ser mais um na fila reclamando. Então, eu acredito muito que treinamento começa na liderança. Sim, com certeza, é a importância. Eu mesmo, como bombeiro, faço reciclagem todo ano. Mas por quê? Porque você quer ou a lei exige? A lei exige e eu tenho que também estar informado. De repente tem alguma norma que mudou, alguma atualização, eu tenho que estar informado. Eu vejo que nesse mundo dos bombeiros, eu vejo que parece que todo ano, para não dizer todo semestre, trimestre, tem norma nova saindo. Sempre mudam alguma coisa. Então, anualmente, você tem que ir para uma escola de bombeiro, fazer uma reciclagem. E ganha algum certificado, alguma coisa provando que você tá... Ganha certificado, carteirinha de bombeiro. Ou seja, não dá para se formar, estudar uma vez e falar, pronto, eu tô bom. Não tem como. Tem começo, meio e continuidade, não tem fim. É que nem medicina. A gente vai estudar e... Caramba, que legal. E que nem as normas, como a gente falou das normas. As normas sempre têm mudança também. Então a gente sempre tem que estar antenado, sempre tem que se manter informado. E se a norma muda, eu não estou antenado, e eu estou treinado numa norma antiga, perde valor esse treinamento então? Se a norma mudou e eu não estou preparado para isso? Perde, não perde? Como é que é? Perde valor. Então, se mudou uma norma, eu tenho que estar preparado e ser preparado, treinado dentro dos novos parâmetros que a lei exige. Legal, interessante. E aí? Queria saber de vocês. De que maneira o treinamento, pode contribuir para um ambiente seguro? E se esse ambiente seguro pode impactar no resultado final da empresa? Que todo o resultado final de empresa, creio eu, o empresário, ele não quer entregar segurança, ele quer entregar lucros, dividendos, equity, poder financeiro, o capital tem que crescer. Então, de que forma o treinamento pode contribuir para um ambiente seguro e esse ambiente seguro contribuir para o resultado final do negócio? Quando a gente fala a questão de... O treinamento ele é importante porque se você tem um time treinado, existem os riscos, porém seus funcionários estão treinados, então a questão de acontecer um acidente, a probabilidade ela é mais baixa, certo? Porque quando acontece um acidente, vamos dar um exemplo, num acidente, você perde horas de trabalho, é funcionário, você tem que contratar uma outra pessoa para suprir aquela função, que o colaborador fica afastado, tudo isso acaba acarretando em custos e no final o empresário ele perde tudo isso. Ou seja, treinamento gera dinheiro, gera ROI, gera retorno. Exatamente. Anderson, se você pudesse dar um recado para quem está nos ouvindo, assistindo, sobre o valor de um treinamento ou do treinamento, o valor para a vida, qual seria essa mensagem que você deixaria? O treinamento ele é importante para você ter uma autoconsciência, crescimento pessoal, profissional, para a tua vida e para você ter uma autoconsciência. Eu até costumo falar em treinamentos que a maioria sempre acontece por fatores. Autoconfiança, o famoso rapidinho, quando você perde o medo. Porém, quando você passa por um treinamento e você acaba identificando riscos ou até mesmo coisas positivas que aquilo vai te trazer, sua cabeça muda. Demais. Kleber, nós estamos partindo para o final e eu queria uma mensagem. Rápidas palavras, o que você deixaria de recado para as pessoas sobre o poder do treinamento na vida? A gente precisa entender o seguinte, treinamento ele não é custo, é um investimento. E quando eu até deixei aqui anotado que o treinamento não é custo, é investimento, é o caminho que transforma potencial em resultado. Uau, então, a gente precisa ter isso muito claro. Então não veja isso como um custo, sim um investimento, e com certeza você vai ter o resultado positivo no final. Você é empresário que pensa, mas e se eu investir em treinamento e o cabra foi embora? Pense o contrário, se você não investir, ele ficar na sua empresa. Se ele foi embora, você teve a vitória, você treinou pessoas, mandou ele melhor para o mercado. Se ele ficar sem treinamento, ele vai travar o seu resultado, vai prejudicar o seu negócio. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Sempre e tem ninguém espaço. tira de você. Sempre tem espaço. Sempre tem espaço. Quero agradecer a presença de vocês.
Tô feliz, o podcast tá fervendo, tá ficando técnico. Legal. Então tô meio tenso ainda com esse assunto técnico, mas é importante fazer com maestria o que vocês têm feito, que é levar conhecimento para quebrar barreiras, sabe? Crenças limitantes que as pessoas têm, medo de aprender, medo de conhecimento. E só para complementar, não é que a gente só treina lá fora não, gente. Inclusive hoje tivemos uma simulação onde eu peguei todo mundo de surpresa e a gente fez evacuação diária numa simulação de emergência. Então, a gente se capacita o nosso time também para que a gente possa ter conhecimento. Então, quem treina tem que ser treinado. Com certeza. É isso. Então, a Local 11 pode ajudar quem precisa de força para isso, precisa de conhecimento. Exatamente. Você está perdido, está sofrendo com o seu negócio, quer resultado realmente efetivo, está acabando 2025. Chama a Local 11, a gente está em momento de Black Friday, então aproveita, chama a Local 11 e vamos avante junto, que 2026 eu quero ver muita gente treinado e um país melhor, certo? Avante, Locals! Avante! Avante!